André de Tomaso, doutor em Ciência da Computação, fundador da Monitora e hoje executivo da Marlabs, responsável por trazer inovação e gerar novos negócios aqui na Unidade Brasil. André, vamos falar um pouco sobre o Case 360. Conta para nós, as pessoas, os executivos de TI e de negócio que estão nos assistindo, qual era o desafio da 360? Quem é a 360? Tá, é legal. A 360, eles têm um modelo de negócio bem interessante. Eles trabalham, imagina que você tem um imóvel e você quer rentabilizar da melhor maneira esse imóvel. Você tem um caminho comum que todo mundo faz. Eu pego esse imóvel e coloco para alocação numa imobiliária, em empresas especializadas em fazer alocação. A 360, ela trabalha de uma maneira diferente. Você confia ela um imóvel como investidor e eles, ao invés de fazer a alocação como faria uma imobiliária convencional, eles fazem alocação por dia, por temporada, final de semana. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu fizer alocação fracionada, o valor, a receita que eu vou ter para aquele imóvel é muito maior, né? Então, poxa, por que todo mundo não faz assim? Porque tem um trabalho grande envolvido, né? Se eu for fazer alocação por dia, por final de semana, e cada dia tem uma pessoa nova usando esse imóvel, como é que eu vou fazer para fazer toda a questão de limpeza, segurança, internet, o acesso? Existem complexidades desse imóvel. Então, se por um lado eu vou ter uma receita maior, eu vou ter um trabalho muito maior. Então, a 360 ela tem basicamente dois clientes, né? Um cliente que é o investidor, que confia a ela um imóvel para ser feita a gestão, né? E esse investidor ele tem a preocupação da transparência, né? Pô, será que realmente o meu imóvel vai estar sendo gerido da melhor maneira? E aquelas diárias, né, que me são reportadas, se aquilo faz sentido para mim. E por outro lado, ela tem um cliente que vai usufruir desse imóvel por uma noite, um final de semana, um período curto, num ambiente muito mais agradável do que um quarto de hotel. Então, geralmente o imóvel ele provê uma experiência muito melhor e num custo melhor do que se eu estivesse no hotel. Então, esse é o custo-benefício, né? Essa é a grande vantagem e é esse mercado que a 360 atua. André, e como que a gente conseguiu, você comentou aí sobre o desafio de operar esse modelo de negócio, né? Como que a gente conseguiu resolver esses problemas do dia a dia da 360 com tecnologia? Quando a 360 chegou até nós, eles sabiam a tecnologia que podia ser desenvolvida ou como usar a tecnologia para resolver os desafios de negócio? Tá, a pergunta é interessante, porque é muito comum as empresas pensar, né, por como a tecnologia consegue me ajudar. Hoje todo mundo dizendo, poxa, eu preciso trazer inteligência artificial aqui para o meu negócio, e se eu não fizer eu vou ficar fora do jogo. Então, essa é sempre a pergunta, por onde eu começo, como eu começo, o que vale a pena, o que não vale a pena. Quando eles chegaram até a gente tivemos nossas primeiras conversas, o grande desafio era, bom, vamos entender a situação, né? E vamos criar um roadmap, né? Como que a gente fez isso e ao longo do tempo aí para construir esse roadmap e vir executando, e uma parte super importante é a priorização, né? O que eu vou fazer primeiro para atender essa demanda. O cenário da 360, quando a gente começou com eles era uma empresa que não tinha o cash flow positivo, ou seja, eles estavam queimando caixa. Eles operavam mais ou menos com quase 200 imóveis, e a gestão deles, né, crescer, era muito difícil escalar a solução. Então, se novos imóveis eram anexados ao inventário deles, aumentava o problema, né? Então, eu tenho uma receita nova, mas eu fazia a gestão desses imóveis, era muito difícil. Eles tinham uma dependência total de plataformas como Booking, Airbnb, eles não tinham contato com o cliente final, né? Foi uma das coisas que a gente identificou. Então, e pensando, lembra que eu comentei, né? Eles tinham os clientes, um dos clientes deles são os investidores, né? Não tinha uma transparência. Pô, será que aquele imóvel, quero acompanhar no dia a dia como está sendo rentabilizado o meu imóvel? Não existia essa informação provida em tempo real. Então, respondendo a sua pergunta, né? Como que a gente fez trabalhou esse diagnóstico? A gente utiliza a metodologia aqui na Monitora do OKR, né? Os objetivos e os resultados chaves. Então, a gente fez esse assessment junto com a equipe da 360 e definimos lá os 3 principais objetivos que eles tinham, né? E eles eram pautados lá, o primeiro objetivo é bastante óbvio, né? Pô, eu preciso ser cash flow positivo, tenho que ter EBITDA positivo, né? Preciso parar de queimar caixa.
O segundo aspecto era relacionado com a satisfação dos usuários, né? Eles entendiam que, como eles dependiam muito das plataformas, se alguém ficasse uma noite hospedado com eles, se ela desse 5 estrelas, a minha nota, a minha avaliação lá nas plataformas ia aumentar e isso iria fazer com que eu locasse mais. E depois era a avaliação de como era essa experiência, né? E aí era medido por um NPS, percebe? A gente cria como se fosse como você tem lá no painel do carro, velocidade, temperatura, velocidade, a gente cria um painel criamos, né, um painel junto com o cliente, onde a gente tinha esses 3 indicadores, e para cada indicador a gente criou e definiu uma lista, né, de atividades. Ali eram os requisitos, o que a gente vai fazer, né? Para cada um deles tinha uma série de atividades. E aí foram muitas coisas feitas, né? A gente priorizamos juntos, e aí algumas coisas, um dos nortes que a gente tinha era como vamos transformar a 360 Suites numa empresa data-driven, né? Orientada a dados, que todas as decisões fossem pautadas pelos dados, né? Então, algumas etapas super importantes. Então, primeira coisa, vamos organizar os dados, né? Então, a gente fez todo esse trabalho com a equipe de Data Science. Nós criamos a plataforma deles, né? 360suites.com.br. Então, a gente entendia que se a gente conseguisse trazer para a plataforma própria as locações, a gente ia conseguir construir o relacionamento com esses clientes. A gente teve, e já entrando aqui um pouco no assunto desse evento que a gente está fazendo, a gente criou um precificador inteligente, né? Então, como eu precifico um imóvel, uma noite dormida, para a gente ter o melhor resultado e, ao mesmo tempo, conseguir dar escala. Porque não adianta simplesmente eu cobrar barato e eu não ter receita. Então, a gente fez nesse modelo orientado a dados, um exemplo, uma analogia que eu faço, a gente olhava presente, passado e futuro, né? Então, o que era o presente? A gente criou um robô que ficava buscando os preços dos concorrentes. Então, para cada imóvel, eu tinha uma base que me dizia, cara, quanto o concorrente está cobrando nesse exato momento, hoje, né? Então, o meu presente. A gente olhava os nossos dados do futuro, então, a gente mapeou eventos, né? Os eventos, esse mercado de hotéis e de hospedagem, ele é altamente sensível a eventos, né? Então, esportivos, eventos musicais, eventos corporativos. A gente mapeou esses eventos e a gente entendia que, nesses períodos, a gente devia cobrar de uma maneira diferente. E o passado, né? Toda a base histórica deles. Então, a gente usava lá informações de presente, passado e futuro para dizer, e uma coisa que a gente fez não preciso dizer o melhor preço hoje. A gente sempre trabalhava qual que é o preço que eu preciso cobrar nesse momento do dia. Tá? Por quê? Porque a gente não consegue estocar uma noite dormida. Se a pessoa não dormiu, se aquele imóvel ficou vazio em determinado período, não faz... é um dinheiro que foi, né? Então, qual é o menor valor que eu preciso fazer para eu conseguir locar esse imóvel, vencer a minha concorrência, né? Com o melhor preço, e ao mesmo tempo que eu consiga dar escala para minha limpeza, né? Então, se eu já vou ter que limpar os enxovais e tudo mais, e o pessoal é super criterioso com isso, eu preciso ter escala. Então a gente combinava esses dois elementos, e o preço, né, a atualização do preço não é feita uma vez, né, mas mais de uma vez por dia, para, como a Débora comentava, né, CEO da 360, é o preço certo na hora certa, né? Essa é a ideia para ganhar o jogo. A gente criou algumas automações, né, integrações de sistemas, né? Integração tinha todo o sistema de limpeza, e aí algumas coisas que eu acho importante comentar, né? Nessa priorização, muitas coisas já existiam prontas de mercado, então não fazia sentido desenvolver, gastar mais dinheiro da empresa com desenvolvimento se a gente já tem a solução pronta. A gente simplesmente usava, integrava ou ajudava a equipe deles com a configuração. Teve um caso que um dos pontos, né, do suporte era ter ali um chatbot. Pô, isso foi feito pela equipe da 360. A gente ajudou no início na escolha da ferramenta e eles seguiram com isso, não onerando mais o nosso projeto, né? Então, a gente foi super parceiro na ideia de identificar as soluções que já existiam para prover as soluções, né? Então, foi dessa maneira que a gente conseguiu colocar a tecnologia para permitir a eles, lembra o problema inicial, né? Escalar a solução por meio dos 3 objetivos, né? O EBITDA positivo, a melhor experiência do usuário, e EBITDA positivo, a experiência do usuário e o relacionamento com eles, construir esse relacionamento
por meio das avaliações deles nas plataformas. Bacana. Eu acho que o case da 360 é um ótimo exemplo do que a Gartner nos traz e que o Marcos reforçou, que é um dos objetivos que os executivos precisam ter em mente para 2024. Uma das que as empresas buscam é aumentar a receita. E o case da 360, ele reflete muito isso, né? O que mudou com toda essa jornada que você comentou e com essas diversas soluções, inclusive otimização de uso, né? Como você disse, não inventar a roda, não reinventar a roda. Se tinha alguma coisa no mercado, esse projeto foi pautado por isso, né? Vamos reusar, vamos integrar e isso traz escala também e permite com que o projeto agregue valor mais rápido para a empresa. O que mudou no dia a dia da empresa e quais foram os ganhos financeiros que a 360 teve no decorrer desse projeto? Tá bacana. Então, os principais ganhos que a gente pode falar, né? Como o Marcos colocou e a gente entende, né, a questão da receita, esse mercado ele tem uma métrica muito conhecida que é a RevPAR, né? Que é basicamente, não sou especialista no assunto, mas é quanto uma noite num quarto de hotel vai trazer de receita, né? Então, era uma métrica super importante. O objetivo nosso das ações era fazer, e a gente sempre media como fazer essa métrica aumentar. O precificador, a gente permitiu o aumento de pouco mais de 30% da RevPAR, né? Ou seja, o lucro líquido por noite dormida num quarto, ele aumentou em 30%, né? Isso é altamente significativo. A gente conseguiu, por meio das automações, da plataforma criada, o pessoal antes era um problema, um novo imóvel na plataforma, né? Era muito difícil a gestão, eles conseguiram sair de 200 imóveis para 2.000 imóveis, né? Eles, inicialmente, o plano era só São Paulo, hoje eles já estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Totalizando 2.000 imóveis. Então, aumentou o número de imóveis em 10 vezes, né? Aumentando 30% do faturamento, pelo menos aí o lucro líquido. Então, o faturamento, pelo menos aí, a gente pode falar em 13 vezes de aumento, altamente significativo, tá? Uma outra coisa que a gente fez e construiu, lembra que a gente comentou, né? A gente construiu a plataforma deles. O que isso significou? Eu não tenho um dado mais recente, mas no ano passado eles já tinham 43% de todas as reservas feitos na plataforma própria, né? Então, isso é um melhor relacionamento com o cliente, é a valorização da marca deles e, claro, eles deixam de pagar, né? Antes, os valores que eles tinham que pagar para Booking, Airbnb, esse tipo de plataforma, é lucro líquido que sobra no bolso deles. A taxa de ocupação deles é pelo menos 50% maior do que a média de mercado, então, isso o objetivo deles, que é? Eu quero os quartos cheios, com uma boa precificação, e que a minha gestão não seja um caos, né? Que exista, que seja possível escalar, é o que a gente conseguiu com a tecnologia. Então, a gente sempre fala que é um case interessante, porque por meio da automação, então a gente tinha o nosso robô funcionando, né? Uma empresa focada em dados, a gente deu alguns exemplos de como a gente fez isso, e é uma jornada, né? A automação e os dados, colocar a inteligência artificial. Então, eu tinha lá um projeto que buscava as informações dos dados, produzia e construía o melhor preço e atualizava no momento correto, né? Então, a gente saiu do Excel, da gestão pelo Excel, para a inteligência artificial. Então, promovendo aí esse ganho. E é um mercado interessante, né? A gente esteve com eles um dos piores momentos do mercado, que pandemia, e saindo desse cenário, né? Já pensando em 2023, 2024, um mercado onde existiam outros competidores com muito mais dinheiro que eles, alguns com dinheiro dos Estados Unidos, alguns concorrentes. Essas empresas não conseguiram seguir no jogo, né? E eles se tornaram aí o vencedor. Eles que conseguiram sobressair e dominar o mercado usando a tecnologia. André, muito interessante que você trouxe. Eu acho que o case da 360 é um exemplo de aumento de receita, melhoria na experiência do usuário, experiência do cliente e eficiência operacional. Mas você falando aqui, traz o nosso lado, a nossa visão de tudo que aconteceu. A gente tem um vídeo que a Débora, que é a CEO da 360, fala do ponto de vista dela, como que foi essa jornada conosco. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar esse vídeo agora,
para quem está nos assistindo ouvir um pouco a Débora falar sobre como tudo isso aconteceu. No final de 2020, a gente estava com mais ou menos 150 apartamentos, eu estava assim à beira da loucura e aí tive até um papo com o Vitor, ele me chamou e falou: Dé, se a gente quiser crescer esse negócio, se a gente quiser ser grande, a gente realmente precisa investir em tecnologia. Bom, como que a gente vai escalar esse negócio com qualidade na realidade que a gente está hoje, que não contava, né, com essa tecnologia envolvida? Bom, eu sou Débora, eu nasci em São Paulo, morei aqui a vida toda, fiz faculdade em Boston. Quando eu voltei, eu trabalhei muito tempo em outro ramo, nada a ver com o imobiliário, eu trabalhava com indústria de eletrônico. Parei um tempo, decidi ser mãe, tenho 3 filhos, me dediquei no começo da infância 100% para os meus filhos e no final de 2018 surgiu uma oportunidade e eu entrei meio que sem querer de cabeça nesse negócio. Tinha um conhecido que ofereceu 4 imóveis como investimento e estava começando essa história dos estúdios em São Paulo e eu achei uma coisa legal e decidi investir. E aí eu comecei a conversar com outros investidores e eles me apresentaram para esse modelo de negócio de locação por temporada e eu me encantei com o modelo. E deu super certo, assim, mesmo fazendo tudo errado, eu percebi que o retorno dessa locação era muito melhor do que uma locação tradicional. Só que vinha também com uma série de desafios. No começo não tinha nada de tecnologia, eu peguei uma Fiorino velha, deixei estacionada na garagem para servir como governança de apoio da operação. O atendimento era eu sem dormir 24 horas com insônia, atendendo ligação 3 da manhã, alguém ficou preso para fora. E a precificação era o famoso algoritmo, né? Eu mexendo no sistema também dia e noite para tentar ocupar os quartos. Até que chegou um ponto no final de 2020 que eu já estava há muitas noites sem dormir e eu falei, não, acho que vamos parar tudo porque não dá para crescer dessa forma. Eu tinha um conhecido de muito tempo que me apresentou para o André da Monitora. A gente sentou para bater um papo de 2 horas e saímos daquele papo falando, não dá para viver sem isso, a gente realmente precisa investir nesses processos escaláveis, investir em tecnologia se a gente quiser transformar essa empresa. E foi da água para o vinho. Tiveram várias reuniões para entender o modelo, para entender o que a gente fazia, para entender as nossas dores. E eu acho que essa etapa foi fundamental para a gente chegar na solução certa. Resolvemos, entregamos, deu certo? Vamos, qual é o próximo? E caminhando junto com o cliente, sempre entendendo se o que a gente entrega realmente está fazendo a diferença. A tecnologia ela é um meio para que negócios atinjam os seus resultados, não é o fim. E a gente entende isso e a gente fica ao lado do cliente para realmente fazer com que isso aconteça na prática. Quando a Monitora efetivamente começou a desenvolver, já tinha um olhar muito estratégico e um entendimento muito bom do nosso modelo, o que eu acho que foi uma fórmula para o sucesso. Como que eu vou garantir que eu faça movimentações de preço que sejam data-driven e que sejam também de forma escalável? A gente tem soluções que são mais internas. Então, por exemplo, a construção de um back-office para a gente conseguir organizar todas as limpezas, como que a gente faz um fechamento automatizado, algoritmo de precificação para a gente conseguir ter o preço certo na hora certa, a própria construção do site, o web crawler. Inclusive, a pessoa que estava com a gente, ele tinha um conhecimento muito forte de matemática aplicada. Então ele conseguiu ajudar não só na parte de código, estruturação, mas também de uma forma crítica em como fazer esse algoritmo performar da melhor forma possível. A gente fez um sistema de portaria para facilitar essa comunicação com os condomínios. Fizemos um portal do investidor que hoje o investidor consegue ver em tempo real o resultado que está tendo no apartamento. Então, tudo isso foram coisas que a gente construiu junto com a Monitora, que realmente mudou o patamar da empresa. E foi algo que já nos primeiros meses a gente viu um resultado muito claro assim, de aumento de
ticket médio, aumento na ocupação e, consequentemente, da receita. E eu falei, eu vou saber que deu certo quando a gente tiver 30 reservas no site por dia. Quando teve o lançamento do site, 3 meses depois, batemos as 30 reservas. Eu falei, ai, acho que eu preciso sonhar mais alto. Se não tivesse sido assim, a gente não teria crescido 10 vezes nos últimos 3 anos. Eu acho que se a Débora de 2023 falasse para a Débora de 2019, olha, daqui 4 anos você vai estar administrando 2.000 apartamentos, vai ter uma empresa com mais de 100 funcionários, eu ia dar risada. Eu ia falar, não sou eu. André, realmente acho que agora a nossa audiência acabou de ouvir um pouco da Débora. Os resultados no 360 foram incríveis. O que você pode falar para as pessoas aqui, os executivos que estão nos assistindo, do que a gente pode ter de aprendizado, de extrapolar esses resultados muito bons do 360 para outros negócios, né? O que fica de lição aprendida e como que a gente pode repetir esses números incríveis em outros negócios? É bacana ouvir o depoimento da Débora, né? Tudo aquilo que a gente fez e como o cliente teve a percepção desses ganhos. Esse case a gente fez do início ao fim, de A a Z, entregando todas essas ferramentas e soluções. A gente entende que nem sempre é dessa forma. Então, alguns clientes a gente atua em parte dos projetos. E por quê? Porque cada pessoa que está aqui tem um nível de maturidade, né? Então, acho que respondendo bem a tua pergunta, então, como fazer isso? Tá? A primeira etapa é um bom diagnóstico, é entender, é olhar para dentro de casa e ver o que eu preciso fazer, onde eu tenho oportunidade de ganho, né? Todo mundo, como o Marcos comentou, você falou, ele quer aumento de receita. Ele quer aumento de receita, depois ou ele quer redução de custo, ou ele quer uma super experiência do cliente, do usuário, muitas vezes o cliente dele. Então, as etapas, eu diria, é sempre um bom diagnóstico, entender onde tem uma oportunidade e por meio da evolução passo a passo, como que eu vou colocar a tecnologia para resolver esse problema e medir. A métrica é super importante. Um dos motivos aí do sucesso foi que a gente tinha todo mundo olhando os painéis, né, dizendo, será que a gente está atingindo? Se essa ação reflete, vai dar o ganho que a gente precisa? Não vai. Cara, então não vou fazer agora, né? Então, o que eu faço no momento correto? Isso é super importante. Às vezes a gente tem ideia, né, que para um grande projeto de tecnologia, ela depende da última tecnologia mais moderna, mais nova, mas muitas vezes não, né? O grande ponto aqui é endereçar o problema correto da maneira correta, né? Então, um bom assessment, um bom diagnóstico, um bom olhar para saber o que a gente vai fazer e lá na ponta, como eu vou medir isso, né? O nível de satisfação de cada cliente dentro da sua organização, né? Você como cliente, a sua área financeira como cliente da solução, o seu board, a sua área de operações, cada um tem uma percepção do que é o sucesso daquele projeto. Mapear isso, endereçar as expectativas é super importante. Eu acho que esse é o segredo, né? A empresa se organizar e ter uma troca, mapear bem os stakeholders para saber quais são os objetivos daquele negócio e ter um parceiro de tecnologia que também está preocupado com aqueles objetivos, que tem as metodologias adequadas e a equipe adequada para fazer o certo no momento certo, o adequado para resolver cada um dos desafios que a organização possui, né?